Amigas e amigos da Casa do Jô, boa noite! Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, nos ilumine. E antes de continuarmos, vamos agradecer, porque agradecer na vida é o que a gente faz de melhor. Então vamos agradecer o convite que foi feito para que estivéssemos aqui nesta noite, fazendo esta live. Obrigado, Silvio Lemos, obrigado, Marcela Lemos, obrigado a todos os amigos que estão conosco nesta noite de muita alegria, de muita felicidade. Já estamos em junho e nós já começamos a nos preparar para a retomada das nossas atividades normais, né? O Brasil se prepara para isso, apesar de ainda muita conturbação. Mas vamos entendendo que a vida vai tomando o seu rumo normal e que nós gradativamente retomaremos nossas atividades. Hoje, por exemplo, nós estaríamos aí ao vivo na Casa do Jô, fazendo essa mesma palestra ao vivo. Mas, como ainda não é possível, nós faremos esta live online. Para quê? Para que todos nós possamos aproveitar esses momentos e para que todos nós possamos já ir nos acostumando com o ritmo normal, porque provavelmente já em julho estaremos já fazendo palestras nos centros espíritas. Aviso ao pessoal dos outros centros, não desmarcamos nada, né? O que estava marcado nós mantivemos, somente essas que não pudemos fazer presencialmente, aí nós fizemos lives, mas acredito que a partir do mês que vem já estejamos de novo na lida, não é? Então, mais uma vez, obrigado, agradecemos a todos pela presença, agradecemos a Deus nosso Pai por esta oportunidade, agradecemos aos nossos mentores por estarem sempre conosco, agradecemos, enfim, a tudo que foi feito para que esta noite acontecesse na nossa vida, ok? Eu tenho sempre deixado isso aqui: espiritismo, emoção, alegria, conhecimento, e eu aumentei esse coraçãozinho aqui, porque esse coraçãozinho é exatamente o símbolo do espiritismo. O símbolo do espiritismo, a máxima do espiritismo é: fora da caridade não há salvação. E o coração é o que expressa melhor a caridade, porque caridade nada mais é do que o amor em ação. Se ligou? Nestes momentos conturbados que nós estamos vivendo, vamos responder sempre com amor. Não importa o que digam, não importa o que façam, vamos responder com amor, porque é a nossa tarefa, é o nosso momento de fazermos exatamente o que nós estamos aprendendo. Então, não vamos nos deixar levar por opiniões diferentes da nossa a ponto de nos tirarem do eixo, e vamos distribuir amor, não importa quem quer que seja. O que nós precisamos fazer é mostrar para as pessoas que, além de todas as paixões, existe realmente a nossa atitude cristã em relação a todos. Ok, meninos e meninas, e a nossa conversa de hoje é esta: Jesus, médico de almas. Por quê? Porque Jesus não é só médico de corpo físico. Curar o corpo físico é assim, moleza, né? Magnetismo. Você vai no médico, beleza, mas Jesus, ele cura além do corpo físico. Jesus cura a alma. E nós vemos isso em Mateus capítulo 1, versículo 28, e em Lucas também no capítulo 4, nos versículos de 31 a 36. Esse episódio é narrado como a cura de um lunático que era um garoto dos seus 12, 13 anos. E esse caso aconteceu um pouquinho depois de Jesus ter mandado os apóstolos para curarem, para exercitarem o que eles estavam aprendendo com Jesus. Então Jesus pega os 12 e fala assim: olha, vocês curem os doentes, vocês expulsem os demônios, vocês ofereçam a cura para tantas as enfermidades, curem os leprosos,
enfim, façam o trabalho que nós temos feito até agora, ok? Eles falaram, ah, beleza, Jesus. Aí eles saíram, Jesus fica em Cafarnaum, Jesus não vai com eles. E eles voltam. Aí Jesus fala assim, e aí, foi beleza? Deu tudo certo? Aí eles falam, oh Jesus, nossa, foi 100%. Tudo direitinho. Nossa, foi da hora. Só que Jesus, gente, Jesus é bom, mas não é bobo. Se ligou? Eles pensaram que Jesus era bobo. Aí Jesus faz o quê? Pega os dois e fala assim, vamos dar uma passeadinha aí pra ver como é que tá esse povo, valeu? Aí eles saíram, cara. Mas no primeiro povoado que eles apareceram, já vem um senhor gritando por Jesus. Jesus, Jesus, cura meu filho, porque ele é lunático, ora ele se joga no fogo, ora ele se joga na água. E olha o detalhe sórdido, eu pedi aos seus apóstolos que o curassem, e eles não o fizeram. Ah, Jesus negou, Jesus subiu nos tamancos. Jesus olhou para aqueles dois e falou assim, cara, até quando vocês pensam que eu vou ficar aqui? Por quê? Porque eu acho que na ideia deles, não, Jesus está aí, ele resolve. Mas e quando Jesus fosse embora? Porque Jesus sabia que ia embora. Até quando eu vou ter que aturar vocês desse jeito? E eles ficaram tudo assim, com aquela cara de tonto, né? Não é? Aí Jesus fala pro paizinho lá, fala assim, chama teu filho, põe ele pra cá. Aí o paizinho pediu aos amigos que trouxessem o filho dele, no meio do caminho ele cai de novo numa crise epilética, com fundo de obsessão, fundo obsessivo. E aí Jesus vai até o rapaz, e mentalmente expulsa o demônio. Nós sabemos que demônios não existem, claro que não, são espíritos mais atrasados, que não compreendem uma série de coisas, como por exemplo o fato de nós estarmos diferentes hoje do que quando nos encontramos com esses mesmos há séculos atrás, quando nos tornamos inimigos, enfim, esse tipo de coisa. Aí Jesus mentalmente conversa e o menino se levanta agradecido por estar livre daquela obsessão, por estar livre daquele mal que tanto o deixava ruim. Se ligou? O que é que Jesus fez? Curou o corpo físico? Não. Curou o espírito. Tanto de um quanto de outro. Por quê? Porque não se sabe quem é culpado num processo obsessivo. A gente imagina, mas não se sabe quem é. Então Jesus cura tudo. O corpo físico do garoto, o espírito que o garoto é, e ainda oferece a mão para que o obsessor possa ser reconduzido para lugares melhores. Percebeu? Se ligou? Isso é Jesus. Isso é Jesus. Então Jesus cura a alma. Isso é importante demais. Se liga, Manolo! O que é que aquele paizinho fez? Aquele paizinho foi atrás de Jesus. Barulho para acordar! Por quê? Porque Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está em Mateus capítulo 11, versículo 28. Jesus dizendo, me procura, cara, você está ruim, você está mal? Me procura. Você vai sair daqui aliviado. E o pai, quando viu Jesus, foi atrás de Jesus. E falou, Jesus, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. E Jesus simplesmente ofereceu o que ele tinha de melhor. O magnetismo e a compreensão do Espírito para aliviar as dores de ambos. Tanto do filho quanto do obsessor. Nós, às vezes, não entendemos isso aqui. Nós, às vezes, não entendemos. Por quê? Porque é meio assim, né? Você fala, poxa, como é que Jesus vai me aliviar? Jesus alivia através de uma oração, através de uma prece,
através de uma vibração, através de uma leitura de evangelho, a todos nós que estejamos oprimidos ou cansados. Então, em qualquer situação que não estejamos vendo muito bem a luz, olhemos na direção de Jesus, porque Jesus é a luz do mundo. Se ligou, galera? Bora lá! Agora diz pra mim, o que é a doença? A doença é o quê? É desamor. Desamor é falta de amor. E pior ainda, é não amar. Isso traz doença. É o que mais? Falta de compaixão. Já pensou que quando nós não nos compadecemos de alguma pessoa, a gente fica sem entender, mas por que essa pessoa está assim? Quero mais que exploda. Gente, como assim? Então, nós faltamos com a compaixão, deixamos de amar as pessoas que muitas vezes fazem parte da nossa vida. E isso de fazer parte da vida, nós precisamos entender que é alguma coisa muito maior do que o que simplesmente a gente percebe aqui. Fazer parte da vida de uma outra pessoa é uma coisa importantíssima. Por quê? Nós não estamos aqui por primeira vez. Esta é mais uma chance que nós estamos tendo do que de nos reorganizarmos, de nos reharmonizarmos, de nos tratarmos melhores do que nos tratávamos há muito tempo atrás, não é? Então, essa falta de compaixão e esse desamor, isso traz doença. Outra coisa que traz doença também é raiva. Ah, meu Deus do céu, meu Deus! Já percebeu que quando a gente está com raiva, nada funciona bem na nossa vida? O coração não funciona bem, a cabeça não funciona bem, os olhos não funcionam bem, os ouvidos não funcionam bem, o rim não funciona bem, os pulmões não funcionam bem, todo o resto do corpo não funciona bem. Por quê? Porque, cara, nós ficamos com tanta raiva que forçamos o nosso corpo físico além do nosso limite. E aí tem taquicardia, aí o rim parece que para. Aí os pulmões começam a trabalhar mais rápido. Por quê? Porque o coração está batendo rápido, tem que mandar oxigênio para tudo quanto é canto. Se ligou? Por quê? Por raiva. Raiva de quem? Do inimigo. Ah, menino de Deus, vamos entender de uma vez por todas esse papo de inimigo? O nosso único inimigo somos nós mesmos. Não adianta a gente querer brigar com o outro, porque às vezes o outro falou a verdade pra gente, ou porque às vezes o outro fez uma coisa que nós achamos que não estava muito de acordo com o que nós pensamos, mas ele pensou daquele jeito. Foi o melhor que ele conseguiu naquele momento. Deus queira que melhore. Agora, não tenha raiva, porque a raiva acaba com a gente. E frustração então? Oh, meu Deus! Frustração, ai, Manolo de Deus, você pode também traduzir como decepção, né? Por quê? Porque a gente idealiza tanto algumas situações, que quando elas não acontecem, a gente fica frustrado, a gente fica decepcionado. Ai, meu Deus, nunca pensei que ela fosse me fazer isso, nunca pensei que ele fosse me fazer isso. E aí está exatamente o motivo da decepção, da frustração. Nós idealizamos demais a pessoa. Nós às vezes pensamos assim, não vai fazer esse tipo de coisa. Nossa, ele é tão isso, ele é tão aquilo, ela é tão aquilo, tão isso. E no entanto, minhas amigas e meus amigos, nós somos exatamente o que nós somos. Nós não conseguimos identificar como nós nos comportaremos diante desta ou daquela situação. O que faz com que nós todos nós sejamos uma verdadeira caixinha de surpresas. Então, não criem expectativas, simplesmente vivam, amem, entendam a pessoa que está do lado da gente. Para quê? Para que a gente continue vivendo bem, sem desamor, sem falta de compaixão, sem raiva, sem frustração. E é também o medo. Medo é bom. Manolo, mas como é que é isso? Causa doença? Sim, causa doença quando? Quando o medo nos paralisa,
Quando o medo disso ou daquilo faz com que nós vivamos numa verdadeira paranoia. Então a gente tem medo de sair, a gente tem medo de multidão, a gente tem medo disso, a gente tem medo daquilo, não sai de casa, vai ficar o quê? Depressivo, com toque, neurastênico. Se ligou? Por quê? Por causa do medo. O medo em excesso. Nós temos que ter medo sim. Por quê? Porque o medo é um grande freio na nossa vida para que nós não façamos tanta bobagem. Beleza? Se nós não tivéssemos medo, a gente faria um monte de bobagem. Acabaríamos com a nossa vida em 2 tempos. Percebeu? Mas o medo nos refreia. O medo nos mostra que nós precisamos conservar esse corpício aqui. É a lei da conservação. Então, o medo em doses equilibradas nos ajuda muito. Agora, passou, doença. Se ligou? E o ressentimento? Ressentir. É sentir de novo. E a gente parece que só sente de novo coisa ruim, né? Oh, meu Deus do céu! É verdade, Manu. Eu só lembro do que me fizeram. Quanto tempo? Ah, tem coisa que eu lembro de 30, 40 anos atrás. Nossa, você conviveu com essas coisas durante 30, 40 anos. Sofrendo todo dia isso. Mano, se ligou? Olha quanto tempo você perdeu. Quanto tempo nós perdemos com esses ressentimentos que carregamos assim, às vezes por uma vida, por outra vida? Se ligou? E para quê? Para mostrar que o outro estava errado? Deixou de viver para mostrar que o outro estava errado? Ninguém nem lembra mais o que aconteceu. Nem a gente lembra direito. O outro, então, nem sabe porque que a gente deixou de falar com ele. Ah, se fulano falava comigo, de repente não falou mais. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu e nós nos desligamos em determinado momento da caminhada. E ficamos guardando essa mágoa por 40, 30, 50 anos, às vezes. Para, né? Só pode dar doença mesmo. E a culpa? Tem gente que se culpa de tudo. Nossa, porque eu podia ter feito melhor, eu podia ter feito melhor. Tonto, você fez o que sabia fazer. Não é? Ai, Manolo, mas eu errei muito com os meus filhos. Errou. Hoje você sabe que errou, mas naquele momento você estava certo. Você estava sabendo que aquilo era o que você achava de determinadas situações. Hoje, mudamos, graças a Deus. Graças a Deus. Todo mundo errou em algum momento da vida. Todo mundo fez coisas que hoje não faria. Mas não faria por quê? Porque hoje nós entendemos que não era tão ruim assim. Que nós poderíamos ter deixado passar. Por quê? Porque nós mudamos, nós compreendemos. Então não sinta culpa, entenda a nossa responsabilidade. Mas sem culpa. Por quê? Porque nós aprendemos, mudamos e hoje nós fazemos diferentes. E olha outra coisa também importante que causa doença é o autodesprezo. Ó. A pessoa se despreza. A pessoa não se gosta. A pessoa acha que todo mundo é melhor que ela. Tudo que ela faz, ela põe sempre um reparo no fim. Quando nem precisava, porque ninguém colocaria. Percebeu? Então nós temos que entender que nós não podemos nos desprezar. Nós não podemos nos boicotar. Já tem gente demais que vai fazer isso. Então nós temos que manter a autocrítica sossegado. Por quê? Porque ninguém é dono da verdade, ninguém é 100% para fazer tudo. Então nós temos que, mantendo a autocrítica, perceber onde estamos fazendo errado e fazer melhor.
Ah, o bolo podia ter ficado melhor, o arroz podia ter ficado melhor, ah, aquela viagem podia ter sido melhor planejada, a aula que eu fiz podia ter sido melhor, a educação que eu dei para os filhos podia ter sido melhor. Isso tudo nos leva à culpa, não. Nós temos que entender que esse autodesprezo, quando se mistura com a culpa, nos deixa realmente em situação insuportável. E vamos convir. Nós não somos as piores pessoas do mundo, assim também como não somos as melhores pessoas do mundo. Consequentemente, nós todos estamos num nível muito semelhante, o que nos faz, literalmente, todos iguais. Ok, meninos e meninas, e como é que a doença se instala, Manolo? Opa! Eu vou até beber água, que hoje estou com um pouquinho mais de sede. Volto já. Voltei. Viu? A instalação da doença, ó, é lenta e gradual. Ninguém vai deitar são e acorda doente. Não tem isso. É gradual. A doença vai se instalando devagar, devagarinho. Ah, Manolo de Deus, é desse jeito. É tipo Martinho da Vila. A doença é fã do Martinho da Vila. Por quê? Porque ela vai devagar, devagarinho, ela vai cantando. É devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagarinho. Se ligou? Então, não tem... Nossa, estava bom. Não estava. Nós vamos nos desequilibrando em alguns momentos da nossa vida, do nosso dia, da nossa semana. E quando a gente percebe, a gente está doente. Resultado do quê? De nossas ações, as brigas que nós temos durante a semana, os desentendimentos que nós temos durante a semana, os exageros culinários, os exageros gastronômicos que nós cometemos e que vão nos levar a um desequilíbrio. Mas não foi daquele dia, não é como o pessoal costumava dizer, ah, foi a azeitona. Não, não é só a azeitona não, teve também tudo que você comeu junto, né? Aquela rabada, aquele frango com polenta, aquele frango com quiabo, aquele monte de coisa que botamos para dentro. Vixe Maria, uma hora a gente não aguenta. E mais do que o que a gente põe para dentro, o que a gente põe para fora. As palavras ruins, as críticas que nós fazemos às outras pessoas. Se ligou? Isso é muito ruim. Esses desequilíbrios que nós passamos, as brigas que nós temos durante o dia a dia, no trânsito, meu Deus do céu. Briga com o patrão, briga com o filho, briga com o pai, com a mãe, no trânsito, briga com esse, com aquele, ai, ai, ai. Isso acaba nos desequilibrando. Essas pequenas ações vão nos desequilibrar. E para nos curar, nós temos que fazer exatamente o contrário. Ou seja, amar a nós mesmos e amar ao próximo. Nossa, onde é que está isso mesmo? Onde é que está? Pai Nosso? Tá também na maior lei? É verdade. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Qual a maior lei, Jesus? Está aí na lei. O que é que está dizendo aí? Eu tenho que amar a Deus e amar o próximo. Pois é, faz isso que você está por dentro do novo mundo. Mas quem é meu próximo? E Jesus fala, teu próximo é qualquer um que esteja necessitando do nosso concurso, da nossa ajuda, do nosso tempo, do nosso ouvido, do nosso abraço, do nosso olhar de carinho, da nossa voz. Se ligou? Então, amar a si mesmo e amar ao próximo. Essa é a lei maior.
E olha que interessante. E olha que interessante que todo mundo ouve falar muito de transição planetária, né? Inclusive eu escrevi um livro agora, que deve sair agora na Bienal de setembro, se tudo estiver de acordo, né? Que a gente não sabe como vai ficar. Mas é um livro sobre transição planetária. E Agostinho, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 19, se não me engano, ele fala que a grande característica do mundo de regeneração é que a lei de Deus impera. E a lei de Deus é exatamente isso. Amar ao próximo como a nós mesmos e amar a Deus. Simples assim. Percebeu? Isso é tão simples que fica difícil, não fica? Você ligou? Nossa, Manolo, mas é super simples. É super simples, porque amar a Deus, beleza. Nossa, Manolo, eu amo Deus. Nossa, Deus é da hora. Nossa, que Deus bom é esse meu Deus. Aí já estamos esquecendo que não é meu Deus, é Deus. É Deus de todos, Criador de tudo, de todos. Não importa a religião que tenha. Não importa se tem religião ou não tem. Não importa nem se acredita que Deus existe. Por quê? Porque Deus não liga para isso. Deus quer, antes de mais nada, que nós amemos o próximo como a nós mesmos. Por quê? Porque é através do próximo que nós, mas dia menos dia, compreenderemos Deus e o amaremos profundamente. Agora, eu tenho que me amar bastante para depois amar o meu próximo? Não. Nós temos que integrar essas duas ações. Amar a nós mesmos e, ao mesmo tempo, para usar uma palavra difícil, concomitantemente. Essa é da hora, hein? Por essa vocês não esperavam, hein? E concomitantemente amar ao próximo. Por quê? É um exercício de amor. Nós vamos exercitando de pouquito, de pouquito, de pouquito. Como diz a música de sucesso de 2 ou 3 anos atrás, Despacito, valeu! Ou seja, vamos amando o próximo, vamos nos amando, vamos exercitando. E isso vai harmonizando as nossas células. E uma célula harmoniosa, uma célula equilibrada não fica doente, bem. Nós vamos ver daqui a pouco porque é que não fica. Ó, amando é que sabemos o que é o amor. Porque o amor é diferente para cada um de nós, né? Como eu gosto de dizer, tem gente que ama coisa. Nossa, ama bibelô, ama carro, ama estátua, ama casa, ama lâmpada, ama luminária, ama tudo. Tem gente que ama planta só. Planta. Tem gente que ama bicho. Bicho. Agora, o ideal é que nós amemos tudo. Amemos coisas, por quê? Porque estamos num planeta de provas e expiações e precisamos necessariamente do material para vivermos a nossa experiência espiritual. Isso é natural. É natural. Mas também temos que conservar a natureza. Temos que amar as plantas, temos que amar o verde, temos que lutar pela ecologia, garantindo que o nosso planeta nos acolha numa próxima reencarnação melhor do que está acolhendo hoje. E isso é o nosso próprio trabalho. Por quê? Porque nós vamos ficar por aqui. Porque amamos a Deus e amamos o próximo e amamos a nós mesmos. Então, esse amor, ele vai mudar. Tem gente que ama bicho também, não tem? Tem que amar bicho também, por quê? São os nossos irmãos menores, como diria o Chico de Assis. Nós já estagiamos muitas vezes numa situação dessas. Não que fomos, mas estagiamos, vivemos aquele dia a dia. Percebeu? Até que nos individualizamos e nos transformamos em seres humanos. Não desse jeitão aqui, mas há muitos e muitos séculos, milênios lá para trás. E aí a gente vem
evoluindo, usando novos corpos, modificando o que podia modificar. Para quê? Para que o espírito pudesse ter as experiências que precisávamos. O espírito é o que nós somos, ok? Então, amando é que sabemos o que é o amor. Vamos definindo o amor para cada um de nós. É como caminhar. É caminhar que se faz o caminho. Ok, meninos e meninas? E aqui nós também temos que entender o autoconhecimento. Por quê? Porque se a gente não se conhece, a gente não vai para lugar nenhum. Autoconhecimento é muito mais importante do que conhecer a vida do vizinho. Por falar em vida do vizinho, deixa eu perguntar para a Gabi se tem alguma novidade na área. Gabi, não tem nada, não tem alô, não tem nada. Virgem Maria, hoje é direto e reto, mano. Oi, oi, oi! Então, autoconhecimento, olha, nós temos que valorizar o autoconhecimento, porque é o conhecimento que nós temos de nós mesmos. Não adianta nada eu saber o que o meu vizinho faz. Não adianta nada eu saber que hora que a minha vizinha chega. Não adianta nada eu reclamar só da cara feia da minha vizinha. Nossa, essa vizinha, Virgem Maria, que horror. Cara, olha pra você. Vamos olhar pra nós mesmos. O que é que nós estamos fazendo da nossa vida? Observar a nós mesmos. O que é que nós estamos fazendo da nossa vida? Qual é a nossa probabilidade de ter sucesso numa encarnação se nós ficamos só observando o comportamento alheio? Se ligou? 100% não é. Por quê? Porque nós perdemos tempo demais com as outras pessoas, observando, olhando, julgando, falando mal, fofocando. Ah, Manolo de Deus, eu não faço fofoca, eu sei que você é espírita. Espírita não faz fofoca, só tece comentários. Então vamos entender que para termos sucesso na nossa vida, nós precisamos nos conhecer. Conhecer a nós mesmos. E entender, e aí vai uma dica, a hashtag fica a dica, a doença não é inimiga. É professora. A doença nos ensina quando? Quando nós conseguimos entender o que é que ela está querendo nos dizer. Às vezes as pessoas passam 6 meses internado numa cama de hospital sem saber exatamente por que estão por lá. E tem tanto tempo para ficar pensando e esquece do quê? De se conhecer, de ver que atitudes estava tomando, que tipo de temperamento estava tendo, que tipo de comportamento estava tendo. Percebeu? Então, às vezes, essas paradas na nossa vida são para quê? Para que nós nos reavaliemos, para que nós vejamos o que estamos fazendo e, se for o caso, mudar a rota. Nós estamos vivendo por um momento desses agora. É um momento importantíssimo. Essa parada geral na humanidade. Por quê? Para que nós modifiquemos a nossa rota. Para que nós entendamos que nada do que está aqui é nosso. E que nós precisamos deixar boas coisas para as futuras gerações. Isso está no relatório, eu esqueci o nome da mulher da Noruega, de 1987, que preparou a Eco 92 no Rio de Janeiro. Se ligou? E nós não fizemos nada. Nós estamos só querendo dinheiro, fazendo. Estamos esquecendo de olhar para nós mesmos, de conhecer a nós mesmos e de conhecer o próximo que está ali do nosso lado. Percebeu? É uma dica. Hashtag fica a dica. Vamos tratar melhor o nosso planeta. Para quê? Para que essas pandemias não apareçam com tanta frequência na nossa vida. Se ligou? A doença é professora. Manolo, como é que Jesus curava então? Ok, como é que Jesus procedia?
restaura o físico através da troca de fluidos. Isso nós todos sabemos, né? Nós temos magnetismo aqui, nas nossas mãos. As nossas mãos curam por intermédio da nossa mente. Se ligou? É o que Jesus fazia. Ele disse que nós faremos isso cada vez melhor. Valorize o trabalho, o merecimento e a adesão do paciente. Por quê? Porque Jesus sabe que não dá para fazer sozinho. O beneficiado tem que aderir ao tratamento. É a mesma coisa que ir no médico e não gostar da cara dele. Ou achar que não vai dar certo. Não vai dar mesmo. Não vai dar mesmo. Por quê? Porque nós não aderimos ao tratamento. A gente vai achar sempre um problema. A gente vai achar, nossa, me deu remédio errado. Não é que deu remédio errado. É que nós, já ao tomarmos o remédio, já dizemos a nós mesmos, isso não vai dar certo. Ou seja, nós já decretamos que não vai ser bom para a gente. As palavras de Jesus, tua fé te salvou. Nenhuma das curas produzidas por Jesus levou o carimbo dele. Carimbo do tipo, eu que fiz. Nenhum. Por quê? Porque ele sabia que não foi ele. Quem salva é a fé. De quem? Do outro. Que faz com que a nossa boa vontade, o nosso amor, o nosso magnetismo surtam efeito no outro. Porque o outro pega e transmite para o corpo físico tudo o que precisa ser feito. Está lá no livro dos médiuns também. Troca uma célula malsã por uma célula sã, magneticamente. Espalmando as mãos. Transmitindo do pensamento para as nossas mãos. Para que essa energia combinada entre o encarnado, os desencarnados e o paciente surtam o efeito necessário. Ninguém consegue se curar se não quiser. Ok, meninos e meninas? Então, esse é o procedimento de Jesus. Vai! E aqui o espírita é a cura, porque nós também queremos assim milagre de vez em quando, né? A gente fala, nossa, mas eu sou espírita já. Eu já estou aqui. Nossa, faça um milagre em mim! Opa, pera lá. Ó, é autocura. Nós temos que agir para que a cura se processe. É causa e efeito. E entender sempre que a causa dos nossos males é sempre espiritual. Sempre. Por quê? Porque é o espírito que somos, que com suas atitudes, com seus pensamentos, com sua falta de lógica, faz com que o corpo adoeça. É um termo que é muito usado na medicina, na psicologia, na parapsicologia, na psiquiatria, chama somatização. Nós transferimos do espírito que somos a doença para o corpo físico. Se liga como é que é feito isso. O que é que nós somos? Espíritos. Tá aqui. Não tem cara. Espírito não tem cara. Porque é luz. É energia. O que tem cara é o perispírito. Tá vendo? Ele tá mais clarinho assim, mais vazadinho, né? Por quê? Porque é só didático. É para mostrar a diferença. O perispírito é a interface entre o plano material e o plano espiritual. Então, o que acontece com o corpo físico reflete no perispírito e vai refletir no espírito. O que acontece no espírito reflete no perispírito e vai refletir no espírito. Olha, o nosso corpo físico é igual.
só que mais denso. Como eu falei, é didático. O perispírito e o corpo físico podem ter exatamente a mesma visão quando nós não sabemos que é um que é outro. Os agêneres, que é descrito por Kardec tanto no livro dos médiuns quanto no livro dos espíritos e na revista espírita, são espíritos que adensam o perispírito e que ficam entre nós como se fosse um de nós. Então, vamos perceber isso daí, o que é que nós somos. E para que tudo isso aqui se mantenha em funcionamento, espírito, perispírito e corpo físico, nós vamos precisar de energia vital. Olha ela aqui. Ó. Se ligou? Por quê? Porque nós precisamos de energia. Energia para o corpo físico. Comida, alimentação boa. Boa para quem? Para a pessoa que está comendo. Porque o que é bom para mim pode não ser para outra pessoa. Por isso que a gente não pode ser chato. Ah, você não deve comer isso. Ah, como não deve comer isso? Eu gosto, me faz bem, então eu como. Agora, se realmente não faz bem, o médico vai dizer o que não é para comer, né? Porque mais dia menos dia a gente vai chegar lá, né? Não é verdade? Então, para de dizer o que é que o outro tem que comer. Coma bem você, para que as pessoas entendam o que é comer bem. E isso de comer bem faz com que o nosso corpo físico tenha uma energia boa. E também o espírito que nós somos precisa também de alimentação. E a alimentação é feita através do quê? De palestras, de livros, de atitudes boas diante da vida, de andar um pouquinho ao ar livre, de relacionarmos bem com as pessoas, de termos outras leituras, de assistirmos filmes diversos, de assistirmos uma peça de teatro, enfim, de tudo um pouco, dentro do que nos é possível no mundo de provas e expiações. Ok, meninos e meninas? Então isso é o que nós somos. Ok, galera? E aqui, para esse conjunto maravilhoso que nós vimos aqui, que chama o corpo físico, perispírito e espírito, com energia vital, nós temos algumas receitas de Jesus, que farão com que nós melhoremos um bocadinho. E olha, como eu gosto de dizer, as receitas de Jesus são literalmente paradoxais. Por quê? Porque se a gente tem uma doença, nós precisamos de um remédio para curá-la. E o remédio normalmente é o oposto. Olha o que ele nos fala, quer ver? Olha lá, na cólera, tá encolerizado, tá com isso, tá com aquilo. Entenda que na paciência possuirás a ti mesmo. Percebeu? Tá encolerizado? Paciência, tranquilidade, equilíbrio. Não é o contrário? É o paradoxo de Jesus. Tem mais. Pro egoísmo. Ó que da hora. Ser egoísta para curar. Faze aos outros o que desejas que os outros te façam. Oi? Faça para o outro o que você quer que o outro te faça. O que a gente quer? O que o egoísta quer que o outro faça pra gente? Dê tudo pra gente, não é? É meu, é meu, é meu, é meu. Pois é. Retribua. Faze aos outros o que deseja que os outros te façam. Tem mais. Revolta. Ah, meu Deus, revoltadíssimo. Você vê, é o contrário que a gente tem que ficar, né? Humilha-te e serás exaltado. Tá revoltado por quê? Ah, ninguém me dá valor. Ok. Humilha-te e serás exaltado. É o oposto. Tem mais. Na vaidade. Não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Criança é vaidosa? Ai, mano, meus filhos são todos vaidosos. Não, não são os filhos, não. São os pais e as mães que querem que o filho, que a filha fique assim o máximo, não é? Por quê? Porque se não aprender vaidade, não sabe o que é vaidade. Nós sabemos o que é vaidade e vamos transferindo para os nossos filhos. Mas a criança, na sua inocência, opa, para! A criança, na sua inocência, não é vaidosa. E é essa inocência da criança que nos fará entrar no reino dos céus. Tem mais, ó. O ódio. Tá odiando a pessoa, é o contrário para te curar.
ama os teus inimigos. Mas Manolo, como é que é isso? Estou falando para você que Jesus é paradoxal, por isso é que é difícil da gente entender. Nessa parte aqui então, os que estavam lá quando Jesus chegou não entenderam nada. Falou, mas Jesus, a gente tem que amar só o nosso amigo, o inimigo não, a gente casca o pau nele. Jesus fala, isso ficou para trás. Isso ficou para trás. Eu estou falando, ama o teu inimigo. Anda com ele. Se ele quiser tirar a camisa, dá a túnica. Anda com ele, vai 1000 passos. 1000 não, dá 2000 passos com ele. Se ligou? Paradoxo. Nossa. E ó, falsa virtude. Meu Deus. Imagina. Cara, se você quer ser o maior, ser no mundo serve de todos. O maior dos paradoxos que existem, para ser grande, nós temos que nos transformar em pequenos. Nós temos que servir. E não é com falsa virtude, é servir mesmo. Tirar o salto alto, deixar as plumas e paetês em casa e caminhar para uma vida melhor. Tem mais. Recebeu ofensas? Olha o que Jesus fala. Perdoa 70 vezes 7. Fala, ai Manolo, meu Deus, lá vem você com isso. Que número é esse? Pode dar o número que você quiser para isso. O que importa é que nós entendamos que não é um número. É o exercício que nós temos que fazer. Repetidas vezes. Perdoar, desculpar, entender, compreender, transformar o inimigo no nosso próximo amigo a fazer. Se ligou? É um movimento contínuo na nossa vida. Você vê que eu não paro, né? Se eu não parar agora, pelo amor de Deus, vou ficar aqui até amanhã. Parei! Pediu para parar, parou. Valeu! Ou seja, nós temos que perdoar repetidas vezes. E na ignorância, ai meu Deus do céu! Antídoto de ignorância é verdade. Por quê? Porque é só a verdade que nos liberta. Só a verdade que nos liberta. E entendendo que a verdade é multifacetada. Por quê? Porque somos espíritos, já falei lá. Cada um tem uma história diferente de vida. A minha verdade não é a verdade da minha esposa. Não é a verdade dos meus filhos. A minha verdade não é a verdade do meu vizinho. E isso é bom, por quê? Porque nós aprendemos com as diversas faces da verdade. Nós podemos juntar diversos pedaços da verdade para conseguirmos mais verdade para nós. E através das diversas reencarnações, nós chegaremos no momento em que literalmente compreenderemos a verdade e a verdade nos libertará. Quando? Quando formos espíritos puros. Até lá é caminhar e aumentar a nossa porção de verdade até que a tenhamos tão grande que possamos compreendê-la. Tem mais. Maledicência. Ai, Manolo, esse povo só fala mal de mim. E eu te pergunto, é verdade? Manolo, que é isso que esse povo fala de mim? Não pode ser verdade. Então esquece. Porque se não é verdade, está preocupado por quê? Deixa falar. Agora, se for verdade, aproveita, veste a carapuça, autocrítica, muda. Se ligou? Por quê? Ora pelos que te perseguem e caluniam. Falam mal de você, endereça um pensamento de bondade, de amor, de gentileza. Fala, ele vai melhorar. Fica tranquilo. E por último, a incerteza espiritual. Só tem uma maneira da gente saber se está certo. E Jesus já falou. Nega a ti mesmo. Toma a tua cruz e segue-me. Não é a cruz de Jesus. Você viu que interessante? Pega a tua cruz, não a dele. Ele não deu show cruz para ninguém. A cruz é o peso da nossa vida. Então ele fala, olha, pega os teus pesos, os teus problemas e vem comigo. Mas às vezes os pesos são tão grandes
que nós não conseguimos nos libertar dele para seguirmos Jesus. E aí nós ficamos nessa incerteza espiritual, trocando de religião como se religião fosse resolver o nosso problema espiritual. Não resolve. O nosso problema espiritual é resolvido com o que nós aprendemos e principalmente com o que nós fazemos do que as religiões nos ensinam. Ok, meninos e meninas? Entender de uma vez, curar por curar não existe. Se ligou? Mudança é fundamental. Se a gente não muda, não se cura. E às vezes curar-se não é deixar a doença para trás. É compreender a doença, compreender o que ela nos diz, compreender o que fazer depois que a doença passar ou já quando a doença está instalada e nós podemos melhorar as nossas ações. Se ligou? Olha lá, o meu gato está miando, ele quer água, danado, eu acho. Então mudança é fundamental na nossa vida. Nós temos que mudar. A única constante do universo é a mudança. Nada de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, sou sempre assim. Gabriela, menos. Por quê? Porque nós temos que mudar. Nós temos que literalmente achar uma maneira melhor de nós mesmos. E essa maneira melhor de nós mesmos, só nós conseguimos oferecer para nós. Não tem ninguém. Quer ver como isso é verdade? Se liga nesses caras aqui, ó. Ó, agora não. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Quem está esperando sair de um planeta de provas e expiações, uma Brastemp, dançou. Por quê? Não dá tempo. Mas nós podemos sair melhores quando nós nos esforçamos. Para domar quem? A nós mesmos. A nossa raiva, o nosso ódio, o nosso nervosismo, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Todas aquelas receitinhas que Jesus já deu pra gente. Você ligou? Agora sim, 3 exemplos de muita mudança, com barulho e tudo para acordar. Pedro, Maria de Magdala, Paulo de Tarso. Pedro, um zero à esquerda. Medroso, fraco, nossa, aquele homem, Deus do céu, só Jesus na calça. Queria andar sobre as águas, tix, nem conseguiu, ficou lá tremendo. Ai, Jesus, me acorde que eu tô morrendo. Jesus vai lá e fala, vem pra cá, traste. Botou ele pra dentro do barco. E no entanto, Pedro se redimiu. A hora que o galo cantou, ele acordou. Acordou pra quê? Pra ele mesmo. Para a vida. Ele percebeu que podia ser melhor, que tinha pisado na bola, se desculpou com Jesus e seguiu. Transformou-se num dos maiores divulgadores da doutrina do Cristo, junto com o outro que eu vou falar daqui a pouco. E Maria de Magdala, então, vixe Maria, essa mulher era um azougue, mano. Nossa, essa mulher fazia uma farra, vixe Maria. Até que ela não aguentou mais ver daquele jeito. Falou, ai, nossa, que horror. Aí ela ouviu falar de Jesus. Ela falou, ai, eu quero conhecer. E Jesus foi lá. Lucas nos diz que quando Jesus chegou, de Maria de Magdala saíram 7 demônios. Demônios não existem, nós sabemos, mas existem obsessores. Imagina uma mulher com 7 obsessores, o que é capaz de fazer? É muita coisa junta. É muita coisa junta. Não, hoje a rua tá assim um barato, viu? É muito movimentada aqui onde eu moro. Ah lá. Não liga, vamos continuar aqui. Maria de Magdala, a partir daí, se redime. Ela se encontra com quem? Com ela. Com ela. E ela fala, eu posso ser melhor que isso. E foi. E Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, nessa época do caminho de Damasco. Se ligou? Então Saulo de Tarso foi atrás de Ananias.
Para quê? Para caçar o danado, como ele já tinha feito com Estevão. Estevão morreu apedrejado porque ele manipulou tudo. Se ligou? Agora, Saulo de Tarso vai para lá, a luz aparece, o cavalo empina, ele cai no chão. Da luz sai uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o doutor da lei, tá doidinho, né? São os obsessores da vida. No dia a dia, vamos enviar um pensamento de carinho para esse doente que está aí, ele há de melhorar, não é? Então, Saulo de Tarso, ainda deitado no chão, orgulhoso doutor da lei, ainda olha, fitando a luz, que ele já não conseguia enxergar o que era, e pergunta: quem é você? E aí Jesus, naquele jeitão, simplesmente fala: Saulo, eu sou Jesus, esse que você está perseguindo. E aí Saulo de Tarso só faz uma pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E aí Jesus fala: você vai para Damasco, lá você procura por Ananias, ele vai até você, e aí você faça tudo que ele pedir para você fazer, ok? E aí o doutor da lei, cego, vai até Damasco. Lá ele encontra Ananias. É esse aqui. Este velhinho com um máximo de 1,65 m. Já alquebrado pelos anos, cego. E ele encontra Saulo de Tarso. Limpa-lhe os olhos. As escamas caem das vistas de Saulo de Tarso, numa grande metáfora espiritual que nos diz: Jesus é a luz do mundo e é pela luz que nós enxergamos todo o universo. E a partir daí Saulo se instala em Jerusalém, é expulso da sinagoga, vai para Tarso, na casa paterna, o pai não o recebe, e ele fica 3 anos meditando e estudando como fazer para divulgar a doutrina do Cristo. E nós sabemos que esse homem foi o grande responsável por termos o cristianismo da forma que temos hoje. Não fosse Saulo de Tarso, e nós hoje o máximo que seríamos seria uma seita judaica. Esse homem deu uma visão universal ao cristianismo. Acabou com a circuncisão para os gentios e nos mostrou que nós podemos ser o que quisermos. Podemos adorar a Deus em qualquer lugar. E que o grande templo de Deus é este corpo que aqui está, o Espírito que somos. Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Detalhes no Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 17. Se ligou? Beleza, galera? E sugestão de música, que não dá para tocar, senão eles derrubam a live. Com o Zaqueu, do Regis Danese. Zaqueu está aqui, outro grande curado por Jesus, pelas palavras de Jesus, pelo sentimento de Jesus. Zaqueu era o príncipe dos cobradores de impostos de Cafarnaum. Milionário, odiado, até que ele se toca e fala assim: não, esse homem está falando tudo de bom para mim, eu preciso vê-lo. E ele vê Jesus, e ele olha Jesus, e ele diz a Jesus: Jesus, eu preciso falar com você. Ele fala: Zaqueu, aguenta a mão, que esta noite estarei na tua casa. E à noite, depois da divulgação da Boa Nova, Jesus vai à casa de Zaqueu, que ao ver Jesus, lá de dentro ele já grita: Senhor, darei metade da minha fortuna aos pobres.
E se prejudiquei alguém em 1 denário, eu dou 4. E aí Jesus simplesmente lhe diz: esta noite a salvação entrou na tua casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ou seja, Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os que precisam de médico. Todos nós somos necessitados de médico, para o Espírito que somos. Ok, meninos e meninas? Como Zaqueu, a música é do Regis Danese, que é de Passos, cidade do meu amigo Denner, do meu amigo Helder, da Mirla, da esposa do Denner, que eu nunca lembro o nome, e de muita gente que eu não consigo lembrar o nome. Ok, meninos e meninas? Aqui nós vamos para a bibliografia, que é bem simplesinha. A Gênesis, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, O Médico Jesus, do De Luca, maravilhoso, Livro da Esperança, do Chico Xavier e do Emmanuel. A todos que estiveram conosco nesta noite, muito obrigado. Fui!